vou começar a minha homenagem a Nelson Mandela, lembrando de uma letra que eu vi a declamação do vice-presidente da República, José Alencar. Foi ele que, numa atividade no Rio Grande do Sul, tirou um papelzinho do bolso e fez uma declamação usando a letra de Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito. Dizia Zé Alencar naquela oportunidade: quando eu me chamar saudade, quando eu morrer, me chamar saudade, me dê flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar o meu ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero prece e nada mais. Senhora Presidenta, eu faço essa homenagem hoje a Nelson Mandela. Sei que ele está num momento difícil. Vossa Excelência verá que eu falo muito aqui em flores, como se eu tivesse podendo, nesse momento, remeter muitas flores em vida para Nelson Mandela. Senhora Presidenta, há momentos na vida que o coração e o peito ficam apertados. Procuramos um horizonte que possa dar resposta às nossas dúvidas e angústias. Os porquês estão por todos os lados, em cada gesto, em cada olhar. Tentamos de todas as formas e meios descobrir uma explicação para algo que não depende de nós, que não compete a nós, ou sim ou não. Isto acompanha a humanidade desde o seu nascimento. Dos mais longínquos tempos, sempre o homem procura resposta para tudo. Não quer perder o convívio com seus entes queridos, não aceita se rebela, mostra todo o seu egoísmo, já que ele não entende que a vida aqui na Terra é uma passagem e que cada um de nós tem uma missão e fará um dia a sua viagem. A missão de Nelson Mandela é a de cultivar um grande jardim, com flores, plantas, árvores com muitos frutos. Regar diariamente, sem desejar nada em troca. Podar o necessário, para abrir novos caminhos. Cuidar, acariciar, fazer o despertar das consciências. Um jardim onde os homens sejam iguais, entre os seus iguais. Onde a liberdade cante suas cantigas mais puras. Onde o beijo resgate a essência das relações humanas. E o abraço conviva lado a lado com as pessoas, com suas diferenças, cores, levando fé, respeito e esperança para o planeta que nos acolhe. Esse é Nelson Mandela, um africano de todas as cores e sabedoria. Um homem que está no mundo com a feliz missão de cultivar um grande jardim de todas as flores, de todas as cores. Nelson Mandela nasceu em 1918, numa pequena aldeia de Mweso, na Tranqueia, região litorânea da África do Sul. Foi batizado com o nome de Rolilaá, aquele que puxa o galho da árvore na língua Xhosa. Seus pais talvez nem imaginassem que ao dar esse nome, futuramente nasceria ali uma simbologia a se espalhar pelo mundo, uma referência para todos aqueles que acreditam, militam e, posso dizer, lutam pelos direitos humanos. Quando estive na África, a senadora Vanessa Gracietin, lá nos anos 80, as pessoas me diziam: eu puxo o galho da árvore porque quero paz. Eu puxo o galho da árvore porque quero liberdade. Eu puxo o galho da árvore porque quero direitos iguais e uma vida digna. Eu puxo o galho da árvore porque eu quero que Mandela, que está no cárcere, tenha
a liberdade plena. Talvez, senhora presidenta, os seus próprios pais não sabiam ler nem escrever. Seus próprios pais não sabiam ler nem escrever, mas fizeram de tudo para que o pequeno estudasse. Logo que entrou para a escola, foi obrigado a trocar seu nome de nascimento por um nome inglês. Eis que surge Nelson Mandela. Alguns anos depois, já na adolescência, muitos passaram a chamá-lo de Madiba, em referência ao nome de sua clã tribal. Ele estuda, trabalha, termina o estudo primário, depois secundário, chega à universidade para cursar direito. Assim, Nelson é considerado e visto como o único estudante negro da sua turma, mas faz amigos por sua liderança, tem suas paixões, não tem acesso à cantina e nem às quadras de esporte. Participa de manifestações, é perseguido, e assim nesse ambiente começa a nascer o farol da liberdade, da verdade de um grande líder. A África do Sul era um país que não olhava para o seu povo, tudo era separado. Ônibus para negros, ônibus para branco, ônibus para indianos, ônibus para mestiço, bares para branco, bares para negros, para indianos ou mestiços. Posto de saúde não havia para negros e nem para indianos e nem mestiços. Somente humilhação, muita pobreza, e Nelson diz: vou mudar as leis. Em Alexandra, 1943, cerca de 10 mil pessoas marcham contra o aumento, vejam bem, das passagens de ônibus. Coincidência que no Brasil a marcha inicia por aí. Contra o aumento das passagens de ônibus. Nelson Mandela está à frente. E veio outra marcha e mais outra, e mais outra, e mais outra. Não somente pelas passagens, mas por terra, por estudo, por saúde. A vitória chega com o povo nas ruas. Nesse momento, Mandela entende que somente a força das vozes nas ruas pode mudar o seu país. Ele é perseguido, procurado, preso, torturado, humilhado, mas enfim, libertado. Mandela vê o apartheid, que significa viver à parte, chegar com toda a força para esmagar o sonho de milhões de sul-africanos. Assim chegou o apartheid. Uma minoria governa a vida de milhões de negros, indianos, mestiços e brancos, que também lutam pela liberdade e que não aceitam o apartheid. É a não-democracia. A maioria é proibida de circular livremente. Precisam de passaporte em seu próprio país. Muitos morreram. Mandela é preso novamente. Estamos em 1964. Ele fica 27 anos no cárcere. Lê muito, estuda muito, escreve cartas, conversas com seus colegas de prisão, há grande debate, ergue as mãos aos céus e ora com todas as suas forças. Começa a crescer no mundo todo uma campanha de militante dos direitos humanos exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Com suas forças, Mandela diz: o meu povo e a minha África não merecem esse martírio. Antes de ser transferido da ilha de Robben, início aí, fim de anos 80, um prisioneiro levou uma cópia das obras reunidas de Shakespeare para todos os prisioneiros políticos da ala C e pediu que marcassem suas mensagens favoritas. Mandela não hesita. Foi até Júlio César, ato 2, cena 2, e marcou o trecho. Covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes. Covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes. O bravo sente o gosto da morte uma única vez. De tudo que vi, o mais estranho é que os homens tenham medo, já que a morte, um fim necessário, vem quando vem.
os caminhos de Mandela. Esse é Nelson Mandela, que na prisão aprendeu, segundo ele mesmo, a ter autocontrole, foco, disciplina, exercício. Depois da sua libertação, em 11 de fevereiro de 90, e o fim do viver à parte, o apartheid, em 1991, Mandela e o presidente de Klerk trabalham juntos pela conciliação nacional. Em 1993, os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz e Mandela é eleito o primeiro negro presidente da África do Sul. Em 1999, ele diz: fiz a minha parte, acabei com o apartheid, encaminhei a conciliação, não concorro à reeleição. E saiu pelo mundo a defender os direitos humanos para todos os povos. Senhor presidente, senhora presidenta, fiz essa homenagem a Nelson Mandela, como disse no início da minha fala, com o coração e o peito apertado. Como todos aqui sabem, ele está muito, muito doente. Muito, muito doente. Talvez, pelo meu egoísmo, eu não queira que ele nos deixe. Mas de tudo isso, eu posso afirmar que agora eu entendo que a grande missão dele é a de cultivar esse grande jardim da humanidade. Uma homenagem a Nelson Mandela, que daqui a 10 anos, 18 de julho, que daqui a 2 anos, completará 95 anos. Eu vou ler aqui, para terminar. Essa é uma homenagem, senhora presidenta Vanessa Graciotin, que faço a Nelson Mandela, que daqui a 10 dias, 18 de julho, completará 95 anos. E termino lendo os versos escritos em 1875 pelo poeta britânico William Ernest Henley. E por que eu leio esse poema? Porque esse era o poema preferido de Mandela. E aqui eu termino. Como eu digo aqui, Mandela adora esse poema. E o poema tem o título Invictus, em latim, que significa invencível. Diz o poema que Mandela mais adorava e adora: emerjo das ondas negras da noite, escuras como o poço que liga os polos, e agradeço aos deuses, sejam quais forem, por me haverem dotado de uma alma indomável. Por me terem dotado de uma alma indomável. Prisioneiro dos fatos que me atormentam, não gemi, não chorei. Sob o infortúnio dos golpes, estou acabado, mas estou de pé. Além desse mundo de lágrimas e fúria, veja apenas o horror das trevas. Mas a terrível ameaça dos anos não me atinge e também não me assusta. Pouco me importa a estreiteza dos caminhos, os penosos castigos em minha senda. Sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Senhora presidenta, esse final, e aqui terminou, do poema que mais Mandela gostava, tem tudo a ver pelo momento que ele passa. Ele diz: sou o senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Nelson Mandela vive, Nelson Mandela nunca morrerá, porque os seus ideais estarão sempre vivos entre nós. Vida longa, viva Mandela, vida eterna para os ideais do grande Nelson Mandela. Muito obrigado, senhora presidenta, pela gentileza de Vossa Excelência, que ficou aqui, e pode saber que eu ficaria aí, se necessário for, para a senhora falar, ou qualquer outro orador, que Vossa Excelência permitiu, embora eu tivesse falado já 10 minutos na abertura, que eu falasse como líder para poder homenagear esse grande líder da humanidade, Nelson Mandela. Muito obrigado.